Olá, pessoal do quarto ano. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Mais uma aulinha hoje de matemática, professora Ana Paula. Professora Maria Tereza. E hoje vamos trabalhar mais um pouco com frações e números decimais. Números decimais. Vamos lá? Pega o seu material bem rapidinho, seu material básico aí de anotações, e também vamos precisar de um quadrado com 10 linhas e 10 colunas. A gente chama de malha quadriculada, né, professora? Isso. Veja, você pode construir um quadrado a partir de uma folha de papel em branco, traçando com a régua, né? Ou então, se você tiver o seu caderno de quadriculado, pode recortar um quadrado de 10 linhas por 10 colunas. Também vamos precisar de alguns pedacinhos de papel para a gente vamos fazer anotações aqui de números decimais e isso vai compor um material para um jogo. Joia? Então, corre lá. Precisamos também de 2 lápis de cor. Bem lembrado, professor. 2 lápis de cor de cores diferentes. Bem diferentes, tá? Tem que diferenciar lá na malha quadriculada depois, ok? Corre lá e já voltamos. Prontinho o material? Então, começamos relembrando a aula passada, a aula em que conhecemos aí as reflexões e a tomada de decisão da amapola, né? De doar, de manter, de vender alguns dos seus tantos bichinhos, né, professora? Isso. Vejam lá na tela, vimos também a representação ali, encontramos esses valores a partir do cálculo de 100, 50 ou 25% e trabalhamos um pouquinho com essas representações. Agora, para começar a aula, voltamos os problemas da família Gorgonzola. Lembram-se com certeza da família Gorgonzola. Bastante atenção então para a gente conhecer mais um personagem. Vamos lá. Todo mundo tem problemas. A família Gorgonzola tem. Seus parentes e seus amigos também têm. Vamos ver como a matemática pode ajudar a resolver alguns deles? Gilda. O burro tem um grande amigo. É Gildo, o jacaré. Gildo é casado com a Gilda. Gilda acordou na segunda-feira e, ao olhar-se no espelho, ficou infeliz. A pele estava esverdeada, áspera e enrugada. E a boca, então? A boca era estupidamente grande. Gilda decidiu, então, fazer uma mudança geral, uma plástica. Pegou a bolsa com 120 moedas de ouro e lá se foi para o consultório do Dr. Bisturi.
Quando chegou, o doutor fez tudo o que ela pediu. Esticou a pele, diminuiu a boca e ainda lhe deu uns comprimidos para a pele ficar rosada. Gilda gostou do resultado e pagou com gosto as 60 moedas que o doutor lhe cobrou. Achou, porém, que ainda havia um problema: os dentes. Eram dentes demais para o tamanho da nova boca. Passou então no consultório do Dr. João Gengiva, o dentista, e arrancou uma porção deles. O dentista cobrou 20 moedas de ouro pelo trabalho. Gilda pagou e saiu de lá toda diferente. Voltou para casa feliz. Quantas moedas sobraram na bolsa de Gilda? E o Gildo, o que achou das mudanças na mulher? Não sei, né? São muitas mudanças, hein? Acho que ela mudou algumas características, né? Exatamente, talvez ele nem a reconheça. Bom, mas vamos ver então quantas moedas sobraram na bolsa da Gilda. Vamos pensar juntos? Olha lá. Quanto a Gilda tinha? Vimos com a história que ela tinha 120 moedas de ouro. Quanto a Gilda gastou? Com o Dr. Bisturi, 60 moedas. Ah, foram 2 gastos, né? E com o Dr. João Gengiva, 20 moedas. 60 moedas com mais 20 moedas ao todo, portanto, ela gastou 80 moedas. Dá uma olhadinha. Bom, se ela tinha 120 e ela gastou 80, quantas moedas será que restaram na sua bolsa? Um minutinho para vocês pensarem lá. Já voltamos para conferir. Então, quantas moedas restaram na bolsa da Gilda depois de pagar o dentista e o médico que fez a plástica? Vamos conferir lá? Olha lá. Então, 120 era a quantidade de moedas que ela tinha, 80 são as que ela gastou. Colocando no algoritmo que conhecemos ali da subtração, unidade, dezena, centena. Unidades soltas não temos nenhuma para retirar, mas dezenas temos. Temos só 2 e precisamos tirar 8. Então, reorganizamos ali, desmontamos a centena, vai ficar nenhuma centena, e transformamos em 10 dezenas. Portanto, agora já temos 12 dezenas, tirando 8 dezenas, 4 dezenas. E não sobrou nenhuma centena. Portanto, 40 moedas. Gilda ficou ainda com 40 moedas. Acertaram? Vamos continuar a história. Empolgada com as mudanças, Gilda resolveu usar mais algumas moedas para comprar maquiagem. Ela gostou muito de um batom vermelho que estava em oferta. 2 batons por 1 moeda. Se cada moeda de Gilda valesse R$1, qual seria o preço de cada batom? Bom, vamos pensar juntos então, né? Esse batom tá com bom preço. Então, 2 batons sairia por 1 moeda. Vamos imaginar aqui que fosse o real, né? Na história ela tem moedas de ouro. Mas se 2 batons podem ser comprados com 1 moeda de R$1, quer dizer que cada batom, o preço dos batons deve ser o mesmo, né, professora? Sim, é verdade.
Então, se cada um deles juntos somam R$1, é porque cada batom custa 50 centavos. 50 centavos, a metade de R$1, que é 50 centavos. Olhem lá na tela. Cada batom, 50 centavos. Gilda comprou 2 batons e estava voltando para casa. No caminho, seus pés começaram a doer. Gilda, então, decidiu comprar um par de chinelos, do modelo mais barato que encontrasse, pois ela não queria gastar todo o dinheiro. Afinal, no próximo mês, Gilda faria aniversário e ela gostaria de comprar um presente especial para o marido. Na loja Centopeias, Gilda encontrou as opções a seguir. Vamos calcular o preço final de cada uma? Muito bem, então continuam as compras aí da Gilda. Ela tá lá com 3 opções de chinelinho. Na primeira opção, que custava R$14, hoje está saindo pela metade do preço. A segunda opção, que custava R$12, hoje terá 25% de desconto. E na terceira opção, é o preço normal mesmo, não tem nenhum desconto, né? Então, qual será o valor de cada um deles? Do último já sabemos, já está ali, não tem desconto. Mas e dos 2 primeiros? Quanto ela pagaria por um e quanto pagaria pelo outro? Vamos deixar o pessoal fazer alguma tentativa? Sim, e depois ainda sabemos que ela vai escolher o mais em conta, o mais verdade. barato. Qual deles será que ela vai escolher? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Um tempinho para vocês. Vamos lá? Então, o primeiro parzinho de chinelos, o preço normal seria R$14. 14. A promoção do dia? Metade do preço. Vamos ver quanto ficaria? Vamos representar com moedinhas aqui de brincadeira, de R$1. Vou dar algumas aqui, professora. Vamos tentar compor os R$14. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
R$14. 14 moedas de R$1. 14 reais. A promoção diz que o preço agora vai sair por metade desse valor. Metade é dividir por 2. 2. 50%, metade, dividir por 2, ideias equivalentes. Então, dividindo todas essas moedas em 2 grupos, praticamente já dá para ver uma divisão aqui, né? É verdade. Vamos só puxar mais para baixo para ficar mais evidente. Olha lá, temos um grupo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas na parte de cima e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas na parte de baixo. Portanto, a metade de 14 é R$7. 7. Esse era o desconto. Esses R$7 ela não precisaria pagar, porque era o desconto do dia. O preço do primeiro chinelinho, portanto, ficou R$7. R$7. E o preço do segundo chinelinho? O preço, ele custava R$12. R$12. Vamos colocar os 12 aqui? Aqui nós temos 7, vou pôr assim. 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está representado o preço normal, antes da promoção, R$12. E agora? Hoje ele está com 25% de desconto. 25%. Lembra-se que nós vimos na aula passada? É a metade da metade, não é? Metade desse valor seria 50%. A metade da metade, 25%. 25%. Então, vamos dividir isso aqui. Primeiro ao meio, pode ser, professora? Isso. Primeiro calculamos a metade, olha lá. A metade de R$12, dividindo os R$12 em 2 grupos, é R$6. R$6. Agora, cada uma dessas metades, nós vamos dividir ao meio mais uma vez. Conseguimos 4 grupos, cada um deles equivalente à quarta parte, né? A uma das 4 partes em que foi dividido. Cada um deles representa os 25%. Qual era o desconto mesmo, professora? De 25%. De 25%. 25% é uma dessas 4 partes. Então, essa é a quantia que ela terá de desconto, que ela não precisará pagar. Todo o restante, ela terá que pagar, é o preço do chinelinho, né? Quanto fica? 3, 6, 9. R$9. Dá uma olhadinha lá na tela. Então, para o primeiro chinelinho, dividimos 14 em 2 partes, encontrando o valor de R$7, um valor promocional. Para o segundo par, que custava 12, nós calculamos primeiro 25%, ou seja, a quarta parte de 12, e encontramos o valor 3, que representa aqui o desconto. Descontando esse valor 3 dos R$12 iniciais, conseguimos o preço promocional do chinelo, R$9. E a última não tinha desconto, era R$8,50 mesmo, né, professora? Então, com qual opção ela ficou? Qual será? Qual foi a mais em conta? O listrado, né? O listrado era mais barato, né? Olha lá. Então, Gilda comprou o chinelo listrado. Seus R$32 restantes precisavam durar até o final do mês. O que será que ela vai conseguir comprar de presente para o Gildo? Ela tá ficando cada vez com menos dinheiro, como a amapola tava lá no começo da história. Não sei o que vai dar para comprar de presente, né? Vamos ver. Bom, o que nós fizemos para encontrar esses valores? Dê uma olhadinha lá na tela. Para calcular 50%, que é o mesmo do que 50 sobre 100, que é o mesmo que metade, nós dividimos em 2 partes. E para calcular 25%? Nós fizemos, então, a divisão em 4 partes. Em 4 partes. Veja que 25 equivale à quarta parte, né? A 1/4. É como se estivéssemos aqui considerando a cada R$1
a divisão. R$1 dividido por 2, 50 centavos. E R$1 dividido por 4, 25 centavos. 25 centavos. Joia? Mas dividimos por 2, dividimos por 4, tanto na aula passada quanto nessa. E se a divisão fosse por mais partes, se fosse por 10? E se fosse por 100? O que teríamos, será, né? Será que esse resultado seria maior ou menor? Pois é, dividir R$1 em 10 partes, será que cada parte vai valer mais ou menos? Quando dividimos em 2 partes, cada parte valia quanto? 50 centavos. E se dividíssemos em 10 partes? Quanto valeria cada parte? Vamos dar uma olhadinha? Bom, o nosso real, o nosso R$1, será dividido então em 10 partes. A divisão do real, as frações do real, os valores abaixo de R$1 inteiro no nosso sistema monetário são representados pelas moedas, né? Os centavos. Pelos centavos. Então, quantos centavos teríamos que juntar? Qual moeda, aliás, né? Para totalizar ali 10 partes iguais do real. É a moeda de 10 centavos. 10 centavos. Vamos colocar as moedinhas aqui? Vamos somando os valores, olha. 10 centavos. 20 centavos. 30 centavos. 40 centavos. 50. 60 centavos. 70 centavos. 80 centavos. 90 centavos e R$1. Vejam que ao dividir o valor do real, de R$1, em partes iguais, essas moedas têm o mesmo valor, né? Em 10 partes iguais. Em 10 partes iguais. Olhem lá, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Cada parte equivale a 10 centavos. 10 centavos. E se fosse dividir o real em 100 partes? Teríamos que utilizar uma outra moeda. Uma outra moeda de menor valor. Nós temos aqui a moeda do 1 centavo. Uau! Quantas moedas de 1 centavo será que nós precisamos para compor R$1? São muitas moedas, né? Bastante. Vamos fazer uma relação aqui, professor? Veja. Vamos juntar 10 moedas de 1 centavo. 1 centavo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centavos. Juntando 10 moedas de 1 centavo, nós formamos 10 centavos. Que eram as moedas com as quais estávamos trabalhando agora há pouco. Então, cada moedinha dessa aqui, ó, de 10 centavos, equivale a 10 moedinhas de 1 centavo, né? Então, nós teríamos aqui 10 moedinhas de 1 centavo. Aqui, já vimos, está formando R$1. 10 moedinhas de 1 centavo, se trocássemos essa daqui por 10 daquela. Mais outras 10 moedas de 1 centavo já seriam 20 moedas. Com mais 10 moedas de 1 centavo, 30 moedas. Mais 10, 40. Mais 10, 50. 60, 70, 80, 90. 100 moedas. 100 moedas de 1 centavo é que seriam necessárias para compor R$1. R$1? Você já pensou em dar com 100 moedas de 1 centavo para comprar algo de R$1? Lembre-se, comentamos na aula passada, ou na anterior, que a moeda de 1 centavo nem está mais sendo fabricada, né? Devido ao seu alto valor de fabricação. Joia? Olhem lá na tela então. Dividindo o real em 10 partes, nós temos as moedas de 10 centavos, visto que 10 moedas de 10 centavos equivalem a R$1. E se dividíssemos em 100 partes, precisaríamos de 100 moedas de 1 centavo, também para conseguir R$1.
a moeda de 10 centavos representa a 10ª parte do real. E a moeda de 1 centavo, a 100ª parte de R$1. Ok? Bom, mas estamos falando dos reais, falamos anteriormente das ninicas, né? Mas e se o inteiro não fosse dinheiro? Podemos ter inteiros de diversas naturezas aí, né? Uma maçã inteira, um quadrado inteiro. Vamos mostrar no slide? Vamos mostrar? Dá uma olhadinha lá. Imagine que esse fosse o nosso inteiro. Bem, teríamos aqui, dividindo esse inteiro em 10 partes e pintando uma delas, teríamos o equivalente a 1/10. 1/10. Agora, se dividíssemos não em 10, mas em 100 partes, ao pintar uma delas, 1/100. joia. Assim como no real, né, professora? Ok, assim como no dinheiro, quando a gente divide em 10 partes, temos o 10º, em 100 partes, o 100º ou centavos, né? Joia? Então nós temos aqui a representação de 1/10, de uma parte de 10. O nosso inteiro aqui, o nosso quadrado, que está representando o nosso inteiro, será dividido em 10 partes. Já está dividido em 10 partes, e dessas 10 partes, vamos pintar apenas uma só, para representar o 10º. Vamos fazer uma marcação aqui, ao longo de toda a linha, ao longo de uma apenas das 10 linhas. Essa é a representação de 1/10. Dá uma olhadinha ali na tela. Então nós temos 1/10, o inteiro dividido em 10 partes, e a forma de escrever isso como um número decimal, percebam ali que nós temos a divisão na parte inteira das unidades, dezenas e centenas. Mas o nosso inteiro foi dividido em partes. Nós temos uma região que é bem menor do que a região inteira. Por isso, lá na unidade é 0, é menor do que 1 inteiro. Na parte dos décimos, centésimos e milésimos, nós precisamos ver em quantas partes o inteiro está dividido. O nosso inteiro ali no caso foi dividido em 10 partes. São os décimos. E nós tomamos uma dessas 10 partes. Portanto, 1/10. 1/10 que equivale no nosso sistema monetário a 10 centavos. 10 centavos, a 10ª parte do real. E 2/10? Vamos dar uma olhadinha aqui? Já temos pintado 1/10, uma parte de 10. Bom, então ficou fácil, né? É só pintar mais uma. É só pintar mais um. Para 2/10 pintamos mais um. E olha, pode ser em qualquer posição, né, professora? Isso. Eu vou pintar aqui. Pronto, está lá em destaque 2/10 do quadrado inteiro. É maior ou menor do que uma unidade que foi pintado? Menor. Menor, né? A unidade seria o equivalente ao quadrado inteiro. Foi pintado uma região menor. Dá uma olhadinha lá na tela. Pintamos duas partes das 10 em que o inteiro foi dividido. Não pintamos o inteiro todo, pintamos uma região menor do que um inteiro, por isso, na unidade é 0. Pintamos 2/10, já que esse inteiro foi dividido em 10 partes e estão pintadas 2 delas. 2/10, que no nosso sistema monetário equivale a 20 centavos, ou 2 moedinhas de 10 centavos. 2 moedinhas, ou seja, 2 vezes a 10ª parte do real, ok? Bem, 5/10 agora. 5/10, se cada parte equivale a 1/10, para ter 5/10 devemos pintar mais 3. Já tenho aqui representados 3/10. 4/10. 5/10. 5 daquelas 10 partes em que foi dividido o nosso inteiro estão pintadas.
Dá uma olhadinha lá na tela. 5 partes, mas ainda não pintamos o inteiro todo, e sim uma parte menor. Por isso, o número decimal começa com 0, que é uma quantia que representa menos de 1 inteiro. São décimos, o inteiro foi dividido em 10 partes. Nós pintamos 5 delas, 5 décimos, portanto. No nosso sistema monetário, isso equivale a uma moedinha de 50 centavos. 50 centavos, mas 50 centavos? Eu achei que era 5 centavos, professora. Ah, é verdade, porque é 0,5. Nossa! Não é? Por que que 0,5 é 50 centavos e não 5 centavos? Dá uma olhadinha aqui. Nós tínhamos até agora o nosso inteiro dividido em 10 partes. Agora eu vou pegar esse mesmo inteiro, mas ele está dividido em 100 partes. E nós vamos pintar 5 dessas 100 partes. Uma, duas, três, quatro, 5 partes das 100. 5 partes de 100, que é o mesmo que 5%. 5 partes de 100 no nosso sistema monetário, aí sim, são 5 centavos. Dá uma olhadinha lá na tela. As 100 partes nas quais foram divididos o inteiro, pintamos 5 delas. É uma quantidade bem menor do que o inteiro, por isso o número decimal começa com 0, Não são mais décimos, porque o inteiro não foi mais dividido em 10, mas sim em 100. Então, esses 5 são 5 partes de 100, são 5 centésimos. Afinal, os centavos são a centésima parte do real. Joia? Bem, e é baseado nessas ideias que você vai fazer sua anotação de hoje. Coloca já a data, o nosso conteúdo. O que nós temos que fazer? Olha lá na tela. Você vai copiar aquele quadro e vai tentar preenchê-lo. E a cada linha é um novo exercício. Por exemplo, a primeira linha. Temos lá a fração do todo, a fração 3 décimos. São pedidas 3 informações a mais a respeito dessa fração. Quais são, professora? Número decimal. Como será que fica o número decimal correspondente a 3 décimos, escrito com número com vírgula? Olha lá. É uma parte menor do que o inteiro, né? E o 3 vai logo após a vírgula, já que são décimos. E como se lê? 3 décimos. E o correspondente em reais? 30 centavos. 30 centavos. É essa a organização ali do quadro e as tentativas que você deverá fazer depois na sequência. Joia? Anotem lá o quadro e depois já voltamos.
Joia? Dá uma olhadinha lá na tela como é que ficaram as respostas. 15 centésimos escrito em números decimais. A forma como lê. 7 décimos é a fração que representa o decimal 0,7, que equivale a 70 centavos no nosso sistema monetário. E 75 centésimos, 75 sobre 100, é o nosso 75 centavos. Bacana? Então, para relembrar, dá uma olhadinha lá, só para a gente entender mesmo a questão da leitura. 3 décimos, sempre que for décimos, sempre que a parte de baixo da fração for 10, indica que o inteiro foi dividido em 10 partes. Eu tenho ali no primeiro caso 3 dessas 10 partes, 3 décimos, então é o número 3 que aparece na primeira posição após a vírgula, nos décimos. Nos centésimos, foi dividido em 100 partes. Pegando 3 centésimos, o número 3 aparece na segunda posição após a vírgula. E para indicar os milésimos, o número de cima, a quantidade 3, nesse exemplo, vai aparecer na terceira posição após a vírgula. Em 13 décimos, percebam que o inteiro foi dividido em 10 partes, mas nós temos ali 13 delas. Nós temos uma quantidade maior do que um inteiro. Por esse motivo, ali em U de unidade, aparece o inteiro. O inteiro aparece uma vez, e mais um pouquinho, e mais 3 décimos. É bacana guardar esse quadro para consultar futuramente, né, professora? Voltaremos a falar sobre esse assunto ainda. São construções que a gente vai fazendo aí ao longo da nossa caminhada escolar. Mas agora é a hora do nosso jogo. Sim, um jogo. Vamos lá, então? Jogo dos decimais. Quantidade de jogadores, 2. O objetivo, pintar a maior quantidade de quadradinhos. Lembram que nós pedimos no início da aula para vocês providenciarem a malha quadriculada? Como a professora Ana já mostrou? Então é ela que nós iríamos utilizar agora. Vocês vão usar aquele quadrado ali, de 10 linhas e 10 colunas, né? Nós temos o nosso grande aqui para eles conseguirem ver melhor, né, professora? Isso. E vamos usar, vocês aí usam lápis de cor, 2 cores diferentes. Nós vamos usar aqui também. Joia? Então nós temos o tabuleiro, como nós já explicamos, e precisamos então das cartinhas. São 10 cartinhas com os seguintes números: 1 décimo, 10 centésimos, 15 centésimos, 2 décimos, 20 centésimos, 1 centésimo, 3 centésimos, 5 centésimos, 7 centésimos e 9 centésimos. Vamos dar um minutinho para o pessoal fazer as cartinhas lá? Isso aí. Já voltamos.
Cartinhas prontas, vamos às regras do jogo. Cada jogador, na sua vez, retira um papelzinho e pinta, na folha quadriculada, a parte correspondente ao decimal sorteado. O papel sorteado não é devolvido e fica com o jogador que o sorteou. O jogo termina quando o quadrado de papel quadriculado estiver todo pintado. Ganha quem conseguir pintar a maior quantidade de quadradinhos no total. Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo, professora, para o pessoal entender? Vocês podem tentar algumas rodadas aí em casa e na próxima aula a gente vai voltar ainda a conversar sobre esse jogo. Como é que ele funciona? Vocês fizeram todas aquelas cartinhas, coloca num saquinho ali para fazer o sorteio. E aí, por exemplo, sorteio uma cartinha aqui, professora. 20 centésimos. Então, a professora vai usar a cor azul. Cor azul. E no nosso quadriculado aqui de 100 partes, ela terá que pintar 20. Puxa, já conseguiu uma região grande aqui. Pronto. Agora eu vou ver o quanto eu vou conseguir pintar. Eu sorteio mais uma cartinha e a minha deu 10 centésimos. 10 centésimos. Eu vou usar a cor vermelha. É a quantidade de quadradinhos que eu vou pintar. Essas cartinhas que sorteamos já vão ficando de fora do jogo. E as próximas rodadas teríamos que sortear e sorteando as próximas cartinhas. Quem é que ganha? Qual é o critério? Quem tiver a maior região pintada. Ao final de todas as cartinhas sorteadas, né? Façam aí em casa e na próxima aula a gente vai voltar a falar desse jogo, ok? Vamos finalizar com o nosso quiz? Qual número decimal representa mais de um inteiro? 0,05, 0,5. Todos os números que iniciam com 0, alguma coisa são menores que o inteiro. Vejam lá na tela. Aqui é como se tivéssemos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, 5 inteiros ali sem divisão. É a alternativa C. Como se lê o número 0,25? 0,25 é menor do que uma unidade, é menor do que um inteiro. Começa com 0. 25. Portanto, vai até os centésimos, nós lemos 25 centésimos, que é bem parecido com o nosso 25 centavos. O centavo é a centésima parte do real, equivale aqui aos nossos centésimos. É por esse motivo que se chama centavo. Joia? Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre frações e números decimais. E aprendemos também que, com a Gilda, né, que gostar da gente mesmo é bem importante e ajuda, inclusive, no bolso. Joia? Então, por hoje era só. Cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.